Salve, mirmidões, para mais um vídeo aqui no canal. E, bom, vamos aproveitar aí toda essa polêmica que ela se prolonga e se continua, né? Já foram dois vídeos basicamente sobre isso, né? Primeiro vídeo mostrando que o Levrone se utilizava, assim como vários caras das antigas, como vocês podem ver também no meu vídeo de react do treino do Phil Heath, que se eu tivesse saco, eu colocaria aqui em cima o cartãozinho para vocês clicarem nele, mas já que eu não tenho, e até melhor assim, né? Porque daí vocês terminam de assistir esse vídeo aqui, assiste todas as informações, tudo bonitinho, dá o engajamento, dá a visualização para ajudar o vídeo ajudar o canal a crescer, né? Já dá o hype e o like e se inscreve no canal, beleza? Daí depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai lá, clica no meu canalzinho assim, ó, puc, daí você vai ver todos os meus vídeos, vai ver o meu react do vídeo do Phil Heath também, aonde eu demonstro, né, que esses caras eles faziam também séries de preparação para treinar, só provavelmente, né, não davam os nomes que a gente dá hoje em dia, o que por que dá nome? "Ai, você dá esses nomes em inglês". Cara, porque é muito mais fácil de explicar, tipo, por exemplo, você depois que você ensina o conceito para a pessoa, né, então, tá, no primeiro momento a pessoa não sabe o que é feeder, ela acha confuso, mas aí você pega, né, e explica para a pessoa o que é feeder. Por exemplo, na minha consultoria, eu tenho uma explicação toda bonitinha de como a pessoa vai conduzir o treino dela e como é cada uma das séries preparatórias. E daí você pegar e falar para a pessoa: "Faça uma feeder", é muito mais fácil você falar do que você falar: "Faça uma série de aquecimento com um peso para 8 repetições, aonde você para por volta da terceira ou quarta repetição, que vai ter com um propósito de te preparar, neuromuscularmente e também psicologicamente para a série pesada, aonde a gente chegará próximo da falha". Assim como também é muito mais fácil você falar para uma pessoa: "Faça um drop set", do que você falar: "Faça o exercício, chega até a falha, reduza 25% do peso, faça de novo até a falha", blá-blá-blá, enfim, né. Eu não vou ficar aqui discorrendo uma coisa que a gente já sabe, os caras só implicam com um termo, porque não são eles que popularizaram, são uma geração que está roubando o espaço deles no meio da hipertrofia, e daí eles estão com dor de cotovelo. Basicamente isso. Mas, né, como eu já mostrei nesses 2 vídeos, e agora a gente está indo para um terceiro vídeo relacionado a esse assunto, que eu acho que é legal a gente falar sobre o PAP, né. Então, mais uma vez, assim, aquela última chamadinha antes da gente entrar no assunto, se você quer uma consultoria que te traga resultados de maneira eficiente, com treino individualizado, utilizando as estratégias mais atualizadas, juntando não só a teoria científica, como também a prática, assim como eu mostrei no meu vídeo sobre frequência de treino, que nem sempre o que a gente tem na ciência é o que na prática se mostra o mais eficiente para hipertrofia. E você não quer ficar pensando nessas coisas, você só assiste esses vídeos informativos por uma pura questão de hobby, de conhecimento, tal, você se interessa pelo assunto, mas você só quer cumprir um plano que vai te dar resultados. Clica aqui no link, no último link da descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp e vem para minha consultoria. E não esqueça nos patrocinadores, cupom BISO na Soldiers Nutrition, o melhor custo-benefício do mercado. Em relação a suplementos, cupom BISO na Retrovibes, na Horsepower Pro, equipamentos de treino, cupom BISO na Coliseu, equipamentos de musculação, né, maquinário de musculação, e na Farmácia Barbosão para os seus manipulados. Então, bom, vamos lá, PAP, né, vamos só para a fim de dar uma descontraída, assistir esse vídeo aqui que o Bianchi e o Fefranco fizeram, porque foi uma resposta muito boa e para mim, assim, foi uma mensagem muito clara. Primeiro, tinha muita gente que estava batendo no Bianchi como se o Fefranco tivesse achado "feeder meus ovo", pelas expressões faciais dele e tudo mais.
Mas a verdade é que esse é o jeitão do Fé Franco, tá ligado? Ele tem essas expressões, ele não tipo, a minha esposa também é assim, quando ela tem uma expressão facial de estranhamento, de achar confuso o que está sendo dito e tudo mais, ela não consegue esconder a expressão facial. E às vezes isso parece arrogância, às vezes isso parece prepotência ou qualquer outra característica negativa que você queira listar aí, mas isso às vezes é da personalidade da pessoa. E o Fê Franco fazendo esse vídeo com o Bianchi, mostrou que não, ele realmente, assim como as pessoas que assistiram o vídeo inteiro e não só o corte fora de contexto, viram que ele tinha pedido para o Bianchi ensinar ele a treinar da maneira da nova geração, e aí eles fizeram uma mensagem muito boa, né, botaram o o pau na mesa e mandaram medir, igual falaram, porque o Bianchi trouxe aí a questão dos overalls, então, eu não sei se a minha imagem aqui vai estar cortando um pouco a parte do vídeo na hora que eu for editar, mas vamos assistir aqui rapidinho. Deixa eu ligar o som, baixar um pouquinho aqui. Vamos lá. Porra, Fê, você não aprende, cara. Já falei que é sem o I, velho. Sem o I? De novo, sem o I. Tá melhorando. Se continuar no processo, acho que um dia você consegue 4 overall. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, daí vamos lá então para a parte importante desse vídeo. Esse é o momento em que eu vou falar: "Nossa, esse bicho tem síndrome de protagonismo, ele acha que ele inventou tudo e tal". Não, cara, eu não inventei, tá? Isso aqui já existe há uma cacetada de tempo. Eu só tenho, dentro da minha memória, que das pessoas que produzem, olha todos os critérios que eu tô colocando aqui, tá? Dentro da minha memória, dentre as pessoas que produzem conteúdo informativo de maneira consistente e tem uma certa relevância, não estou falando que eu sou super relevante, mas tem uma certa relevância e um certo alcance dentro do meio do fitness e musculação, eu tenho a impressão que eu fui o primeiro ou um dos primeiros a falar sobre a aplicação da PAP, que eu prefiro chamar de PAP do que chamar de PAP, porque, a piadinha com PAP os caras pesaram muito, né, mas eu realmente é porque para mim é uma sigla, né, então assim, GVT você não fala, sei lá, nem tem como falar de outro jeito, né, mas você fala GVT. E PAP, que vem de potenciação após ativação, ou em inglês PPA, Potentiation Post Activation. Então, sendo uma sigla, eu falo letra a letra, eu não junto como se fosse uma palavra só. E onde eu aprendi isso? Eu fiz um curso na época que eu estava treinando jiu-jitsu bem assiduamente, tive pretensões de trabalhar com atletas e tal, mas não deu muito certo porque o meu público sempre foi um público de hipertrofia, né? Sempre foi majoritariamente hipertrofia e estética. Eu fiz um curso com o professor Alex Kessler Vieira, que é lá do Sul, é um cara assim, o currículo dele é absurdo, sobre preparação física para esportes de performance, e ele se utiliza né, o carro forte dele, né, é um método que chama Complex Contrast, e foi nele que eu aprendi sobre as isometrias de sustentação, isometrias de expressão de força máxima, e PAP é um conceito já muito utilizado no treinamento para performance esportiva, e eu acho que a primeira vez que eu falei disso em um lugar onde se teve muita relevância, muito alcance, muita visibilidade, foi no meu vídeo com o Caicão Pro, que faz 4 meses, né, na verdade vai fazer 5 meses quando a gente gravou isso aqui. E depois que eu trouxe esse termo para determinados holofotes, comecei a ver mais pessoas falando sobre isso, do ponto de vista de, às vezes, já estavam se utilizando do conceito, sem a utilização da nomenclatura correta, ou simplesmente aprenderam isso, enfim,
Né, mas não, mas o Bizzo tem síndrome de protagonista, ele fala que ele é o primeiro em tudo, não sei das quantas. Porra, desculpa, mas tem muita gente que no meio da hipertrofia que acha que treinamento é só hipertrofia. Eu peguei um conceito de fora da hipertrofia e trouxe essa ideia para a musculação, e eu vou trazer aqui a parte que eu explico e a gente vai assistir junto aqui. Acho que é aqui. Eu vou pagar o YouTube Premium, tá? Eu vou pagar o YouTube Premium. Só que seguinte, eu só vou pagar o YouTube Premium quando esse canal aqui bater 50 mil inscritos. Combinado? Então, se você quer que eu pague o YouTube Premium e você quer parar de tomar AdSense em cima do AdSense nos vídeos, você vai me ajudar esse canal a crescer. Então tá combinado, hein? A gente bater 50 mil inscritos aqui no canal, eu vou pagar YouTube Premium, beleza? Então vamos ver, eu acho que é essa parte aqui. Puro que ele é utilizado no esportes de performance. A gente tem evidências que esse tipo de isometria, que é a isometria de expressão de força máxima, consegue aumentar a capacidade de ativação de fibras até 30, 40%. Então, se o Shen Eu tava seco que só o deserto, porque eu acho que faltava 4 semanas para eu competir. tem uma inserção mais curta da dorsal, que às vezes pode atrapalhar ele numa ativação ali durante as remadas, Deixa eu acelerar é isso, uma né? solução muito interessante. Ele vai fazer ali uma remada contra uma parede, contra uma barra fixa, né, que vai impedir dele se movimentar, e isso é feito com um ângulo de 90 graus no cotovelo, buscando ativar toda a parte da dorsal, né, tanto o latíssimo do dorso, nesse movimento aqui de uma remada mais fechada, mas também ele contrair tudo que contrai a escápula dele. Como é que funciona isso? São 3 a 4 séries de 8 a 15 segundos, 1 minutinho de descanso entre elas. E daí, no meu canal tem o Lucas Garcia dando um relato dele sobre como foi a sensação disso para ele, e depois eu quero que o Caicão dê o relato dele para ver se foi parecido. Ele falou que quando a gente implementou isso no treino, parecia tipo quando você vai carregar a sacola de supermercado, daí você pega um monte de sacola mó pesada, daí você vai pegar uma sacola, ela tá leve, bem fácil, sabe? Então exercícios que ele estava fazendo, estava com dificuldade de progredir carga, a gente destravou uma capacidade de produção de força dele. Isso se reflete necessariamente em hipertrofia? Não, de maneira direta. Mas indiretamente é só fazer aquela continha. Mais força, mais repetições ou mais peso, mais trabalho, logo mais hipertrofia, mais estímulo de hipertrofia no longo prazo. Nunca fez isso, né? Não, vai ser a primeira vez. Cotovelo em 90 graus de flexão. Isso, baixa um pouquinho. Daí a gente depois até vai lá no meu canal, porque esse vídeo com o Lucas ele é mais antigo desse aqui, né? Então só para eu estabelecer assim, realmente, ó, eu falei há bastante tempo disso aqui, hein, pessoal, mas enfim. Aí, agora, na hora que eu falar já, você vai fazer toda a força da tua vida. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, boa. Daí assim, esse é o protocolo que eu expliquei, é o padrão do Overcoming ISO, né, que é o nome disso, que é o jeito mais tradicional de se fazer, a PAP. Daí eu passei aqui 15 segundos para ele, porque era a primeira vez que ele estava fazendo, mas quando o cara já está bem acostumado a realmente ter essa ativação máxima e o máximo de expressão de força máxima, apesar de uma frase bem redundante que eu falei agora, o protocolo fica de 8 a 10 segundos só de força ali, então é isso. Agora, Aqui já levantar a máquina, não sei se você eu pisei aqui, cara. Ele tava quase levantando esse rack aqui. Eu tive que pisar pra ele não levantar. Caraca, mas foi uma sensação boa mesmo. Sabe onde eu vi isso? Lembra? É bom que é tipo pico de contração, tá ligado? Você consegue sentir a dorsal. Sim, você sente tudo. Lembra que você viu? Eu gravei os caras da luta. Eles fazem esse exercício de isometria justamente pra isso, pra força. Sim, Eles fizeram um que tipo, eles ficam na barra com as duas mãos pum, e segura. Só. Só. Segura. É igual aqueles caras de... Exato. Ficou assim, tipo, com pesão. Dá, tipo, por exemplo, É que é Juan, né? O rapaz que grava com o Kaique, falando do pessoal da luta usa isso, né? E de fato né? Tanto que eu vou dar um exemplo aqui. aí pro pessoal que faz jiu-jitsu, você tá antes do campeonato, tá lá se aquecendo, antes de ser chamado pro tatame, pega um kimono velho, amarra assim numa coluna, e daí você fica em posição de como você faria guarda e faz a mesma coisa, o máximo de força possível, segurando ali no kimono. Na hora que você entrar pro tatame pra lutar, pegar a manga do cara e puxar pra fazer a guarda, vai parecer que vai vir igual uma sacola. Daí, então, né? Essa é a ideia da potenciação pós-ativação. Vamos ver aqui se a gente acha esse trecho do Garcia falando
no vídeo que eu gravei com ele. Faz um tempinho esse vídeo, eu ainda nem estava tocando o canal com relevância. Ó, aqui faz 5 meses, cara. Eu acho que esse de fato foi primeira vez no YouTube que eu falei sobre isso. 5. Provavelmente vai aparecer alguma AdSense aqui, tá bom? Então, deixa eu ver a parte que ele falou. Eu acho que foi aqui pro final. Não. Eu acho que foi aqui. Ah, eu falei que apareceu um AdSense. O Dia dos Pais está chegando. E Ah, quando pessoal, você você pergunta o que sabe ele quer de como é aqui presente, no ele canal, fala: velho. Desculpa, "Nada, mas é o que eu mas falei. as coisas 50 mil inscritos, eu vou pagar o YouTube Manter Premium. o perfil de resistência mais linear tem maior ganho de força. Isso significa mais hipertrofia? Não necessariamente. Possa promover hipertrofia igual. aqui enquanto isso. Possa promover hipertrofia igual. Enquanto a gente tá falando de períodos mais curtos, cara, é o que o Jordan Peters fala, né? Tem algumas coisas, eu concordo com 90% do que ele fala. Se você desenvolve força quando você é um cara igual esse aqui, que não tem mais pra onde correr, significa que você tá desenvolvendo material contrátil pra você produzir mais força. Porque um cara pra você buscar uma zero na reserva ali, sabe? Tipo, não precisa amassar esses exercícios, depois já vai fazer o work set. E daí, vou dar pra ele testar aqui. Do back-off, que a gente já fez várias vezes. Dei uma work set, botei um back-off, ele falou, mano, ajusta. A barra fixa, na época que a gente fazia a barra. Calma aí, pessoal, eu vou achar. Paciência, paciência. Cara, mas é difícil, né? Porque tem que ver o contexto. E daí você vai ver, por exemplo, estudos que são na linha de esportes e Não tem um papel. É, exato. Tipo, essa máxima do kimono, o contexto. Não, Sim, lógico. Não sei se dá pro pessoal ver ali. Eu senti um certo peso. Agora, na hora que eu fui fazer, a primeira já saiu, parece que leve. Sim. Eu tive essa impressão, pelo menos, né? Não, mas isso faz total sentido, né? Porque a gente tem estudo falando do... Ah, porque aquecimento não faz diferença no treino pra hipertrofia. Cara, mas é difícil, né? Porque tem que ver o contexto. E daí você vai ver, por exemplo, estudos que são na linha de esportes e performance e tem o conceito de potenciação pós-ativação, igual a gente falou no começo do vídeo. E esse conceito é muito bem estabelecido e fala que melhora a capacidade de disparo neural e a performance do atleta, tanto pré-competição, se, por exemplo, o cara do jiu-jitsu fizer potenciação pós-ativação com um colega ali fazendo força máxima no kimono, quanto pro treino. Então, será que esse estudo de hipertrofia foi bem conduzido dessa maneira? Qual tipo de aquecimento eles fizeram? Quando a gente fala de feeder, as últimas feeders é basicamente a série que você faz, a série de trabalho, só que você fica muito longe da falha. Então, se você faz 8 repetições, você vai fazer 3, 4, que foi o que ele fez, e daí você vai pra série de trabalho, né? Eu tava até pensando aqui, inventei uma coisa na minha cabeça, falou de outros esportes. Eu nem sei se isso existe, mas no Gil, você cata o cara aqui. Cata. Em algumas situações você começa o kimono, pra dar queda e tal, mas principalmente quando você tá fazendo guarda, você fica aqui na manga, tá ligado? Eu fico imaginando, se o cara, antes de fazer um treino desse, não sei como se chama, uma luta, sei lá. Sei lá, o cara pegar um cabo de guerra e ficar puxando um cabo de guerra. É tipo isso. Força, puxando uma corda, um cabo de guerra. Na hora que ele for pra catar um cara e pra puxar, Vai vir igual, vai vir um treino no papel. É, exato. Tipo, um aquecimento de potenciação pós-ativação é exatamente isso que o Lucas falou. Pega um kimono velho, daí você tá lá no tatame pra aquecer, você dá a volta dele em qualquer negócio que você possa aprender e faz o máximo de força como se fosse uma puxada dentro do gesto de movimento do jiu-jitsu, que é segurando um kimono. Na hora que você for fazer guarda, você vai travar o cara aqui na guarda, porque você vai estar com um disparo neural muito otimizado. Bom, então é isso, beleza? Né, conceituando aí tudo que é o potenciação pós-ativação, as aplicabilidades dele dentro do esportes e performance, ou lá no vídeo do Kaique eu expliquei do porquê eu vejo sentido de trazer isso para musculação de hipertrofia. E daí a gente tem algumas coisinhas que a gente pode abordar de melhor maneira, às vezes até desmistificando um pouco algumas ideias, né? Porque vamos lá, o que é de fato PAP se não for feito com a isometria de força máxima? Porque a isometria de força máxima, ela é o máximo de força que você consegue produzir, só que ela não apresenta absolutamente nenhum risco, porque você está lidando com uma contração isométrica, e então não há nem encurtamento, nem estiramento do músculo, não há a perturbação das células de colágeno do tendão,
Então tá tudo no seu devido lugar, de maneira bem estável e protegida, e você consegue estar ali trabalhando de fato só a ativação do sistema nervoso. Mas, para fazer a PAP dentro da musculação, então, digamos que você quer fazer uma PAP antes da sua série pesada, começar as suas séries pesadas em um exercício. O jeito realmente correto de fazer ela não é do jeito que o Bianchi ensinou para o Fefranco. Porque ele falou de você pegar um peso ali, 90% do peso total, ou às vezes até o peso total que você vai utilizar na série de trabalho. E daí, digamos que você vá por uma série de 8 repetições e você faça só 2 repetições ali, realmente só para entrar na série depois já muito bem habituado com essa força, muito bem, né, situado naquele dia, na maneira como você está se sentindo e entendendo, né, além dos mecanismos do sistema nervoso central, né. Na verdade, o PAP não é assim. Na verdade, seria assim, por exemplo, se eu faço, sei lá, aqui em casa, estou fazendo a remada unilateral ali no Cross Smith da Coliseu, e eu estou colocando 110 quilos, eu vou fazer a PAP, a última série, depois de ter feito a série de aquecimento, que não pode falar warm-up, né? A primeira série preparatória, porque também não pode falar feeder. E daí eu vou fazer a última série preparatória, e nessa última série preparatória eu quero fazer um PAP, eu não vou colocar esses 110 quilos que eu faço na série pesada. O ideal para realmente ter esse máximo disparo neural, esse estímulo que tenha relevância do ponto de vista de ativação muscular, que a gente tem as evidências dentro do esporte de performance, seria, em vez de eu colocar 110 quilos para uma série de 6 repetições, né, que é o que eu faria, eu colocaria 120 quilos, ou seja, 110% do meu peso máximo, faria ali de fato 1 ou 2 repetições somente, e daí acontece esse efeito, né, digamos assim, essa percepção de que na hora que eu for fazer a série com 110 vai estar leve, por causa desse estímulo neural, o que transferindo para a isometria é exatamente isso, porque na isometria você está fazendo a mesma quantidade de força que você faria para uma RM, só que sem todo o risco de uma RM apresenta, pelo fato de ser uma contração isométrica, onde todas as suas estruturas e tecidos estão resguardados por eles não estarem mudando de estiramento e encurtamento. Então, esse é o jeito correto de fazer PAP. Mas e aí, né? Então a gente tem estudos falando que aquecimento não faz diferença nenhuma para hipertrofia, né? Então, se você for pegar estritamente ali na ciência, ser o que eu falo, né? Aquele cara ciência positivista que só leva em consideração o que está nos estudos. A gente tem estudos mostrando, igual eu citei aqui no vídeo com o Lucas, que fazer aquecimento antes das séries pesadas não faz diferença nenhuma no quanto de repetições você tira nas séries pesadas, o que para mim é com uma completa desconexão da realidade, né? Deve ter alguma coisa que nesses estudos foi conduzida de maneira errada, porque isso não faz absolutamente nenhum sentido para mim, com todos os meus anos de experiência treinando, para mim é aquela, quem treina sabe, não é a mesma coisa você colocar o peso que você aguenta para 8 repetições de uma vez, ou vir fazendo as séries preparatórias, simplesmente não é, né? E então, do que se trata afinal essa percepção que a gente tem em relação às preparatórias? Cara, daí a gente entra muito no empirismo, muito na prática, né? Eh, eu acredito que sim, ainda que você faça as séries preparatórias sem se utilizar do jeito cientificamente correto de fazer uma PAP, eu acho sim que há um estímulo neuromuscular nas séries preparatórias pesadas, aquelas 2 últimas antes de fazer a série válida, que vai te permitir performar melhor durante a série pesada, ainda que não seja na quantidade de repetições que você vai estar fazendo, sei lá, alguma coisa psicológica, alguma coisa de concentração, algo mínimo,
alguma mínima melhora na sua capacidade de ativação neuromuscular, de maneira com que as mesmas 10 repetições que você tiraria sem aquecimento, você tira essas 10 repetições com um pouquinho mais de qualidade, e isso no longo prazo se reflete numa melhora na qualidade da progressão de carga. Enfim, para mim isso a prática me traz isso de maneira muito clara. E daí, né, as séries preparatórias, olha, quase que eu falei feeder, hein, porque feeder não pode, mas dumbbells do chest press pode, mas enfim. As séries preparatórias que você venha fazendo ali, né, então você vai fazer uma série para 8 repetições no final, né, 8 a 6 repetições, e daí você faça a última série preparatória com um peso um pouquinho menor, fazendo 3 ou 4, ou com o próprio peso que você faria a série pesada para 1, 2 repetições, eu acho que de fato existe um efeito benéfico nessa performance, ainda que a ciência aponte que aquecimento não faz diferença e que a maneira correta de você executar o PAP não seja dessa maneira, seja com 10% da carga máxima. Mas é isso, acho que isso seria o que eu tenho de interessante a adicionar nesse tema aí, para vocês entenderem do que de fato é esse PAP, e porque eu acho que muita gente pode estar perdida aí em toda essa polêmica, sem entender exatamente o que o Bianchi estava falando ali, ensinando para o Fê Franco. Fechou, mirmidões? Não esqueçam, você quer um shape de deus grego, um shape de Aquiles, um shape da elite dos guerreiros da Grécia, clica aqui no link final da descrição, me chama no WhatsApp. Bora pra cima. Tamo